Fala galera, tudo bem? O Chelsea venceu o Lille por 2-0, encaminha bastante a vaga para as quartas da Champions. Era um confronto com um favorito claro, né? Tem um desnível considerável aí entre o atual campeão europeu e o atual campeão francês, né? Lembrando, o Lille bateu o PSG na última temporada na Ligue 1, depois perdeu algumas peças importantes, trocou de técnico, não faz uma temporada à altura da anterior. E, claro, por mais que o Chelsea já tenha tido altos e baixos dentro dessa temporada, a gente está falando de níveis diferentes. E acho que no todo foi até uma partida sem grandes surpresas, assim. Claro, tem destaques individuais, quando a gente fala do Kanté se destacando muito pelo papel com bola, que eu sempre gosto de reforçar aqui, né? O Kanté não é apenas o recuperador de bola, apenas entre aspas, porque é um super recuperador de bola, super jogador de ocupação de uma ampla área de atuação dentro de campo, mas é também o jogador que constrói e que cria opções e soluções e saídas com a bola nos pés, conduzindo a bola da defesa para o ataque, atravessando o campo em transição. Foi o que aconteceu no lance do segundo gol, por exemplo. Então o Kanté acho que foi um grande personagem dessa vitória do Chelsea, assim como o Thiago Silva fez um jogo muito bom, e essa solidez defensiva para o Chelsea é uma boa notícia. Não significa que tenha sido tudo perfeito, não significa que tenham sido 90 minutos de imposição do Chelsea, mas o resultado é muito favorável, a classificação está encaminhada e tem algumas escolhas também, algumas questões até de atuações que são válidas, bastante válidas para o Chelsea evitar qualquer tipo de susto dentro dessa fase da Champions. Do outro lado, né, do lado do Lille, dá para falar de um Renato Sanches que fez um primeiro tempo muito bom, oferecendo opções pelo lado direito, atuando como esse meia pela direita de boa parte do tempo, né, um 4-2-3-1 do Lille, que tinha o Onaná à frente dos dois volantes, Checa e Benjamin André formando a dupla de volantes, alternando alturas ali do campo, nem sempre uma dupla de volantes, o Onaná à frente, mas as ameaças para valer a defesa do Chelsea vinham pelos lados. Renato Sanches voltando, conduzindo, se projetando, partindo de fora para dentro, sendo uma opção e tanto, acho que foi o grande nome individualmente do Lille. E o Bambá foi a única ameaça em profundidade, principalmente se a gente pensar no setor do Marcos Alonso, né, como um setor que não é de agora, talvez seja a principal fragilidade dentro de um sistema defensivo bastante definido do Tuchel. Então o Marcos Alonso tem a facilidade para abrir o campo, a força física na chegada, no apoio, mas tem dificuldades na hora da recomposição defensiva e muitas vezes é o ponto mais frágil, tanto que a gente vê ao longo desse período de lesão do Chilwell, né, aliás, Chelsea sem Reece James e Chilwell já há bastante tempo, os dois alas titulares. No caso do Azpilicueta, a segurança é muito grande pelo lado direito, ainda que você perca na chegada ao ataque. Mas do lado esquerdo, o Malang Sarr virando cada vez mais uma opção, não só para a linha com 4, mas também para proteger melhor a linha com 5 pelo lado esquerdo, porque diz bastante sobre esses cenários de segundo tempo em que o Tuchel enxerga a necessidade de reforçar a linha defensiva pelo lado esquerdo, já que é um setor que tende a ser mais explorado e atacado pelos adversários. Então, mais uma vez, foi o que aconteceu, inclusive. Enquanto isso, pelo lado direito, aí a gente fala da questão com bola do Chelsea, acho que tem alguns destaques aí, além dos individuais que eu falava, mas do ponto de vista coletivo, acho que algumas inversões foram bastante usadas pelo Chelsea, tanto o Kanté para o Marcos Alonso no primeiro tempo, então bola longa do Kanté sendo esse lançador, mais uma vez um papel com bola do Kanté, né? Achando o Marcos Alonso para chegar pelo lado esquerdo. Da mesma forma, o lançamento Rudiger lado direito, Rudiger zagueiro pela esquerda, fazendo a inversão longa muitas vezes para pegar o lado vazio e conseguir colocar 2 contra 1 com o Ziyech e o Azpilicueta para cima do lateral esquerdo apenas, né? Então esse 2 contra 1 da inversão de qualidade vindo do zagueiro, sempre muito utilizado pelo Chelsea nessa forma de atacar, abrindo muito o campo, dando uma alargada muito grande na defesa adversária. E se o adversário foca em fechar os espaços no setor da bola, naturalmente uma inversão como essa pode pegar o outro lado mais vazio. Então no início do jogo o Chelsea teve períodos e situações de 2 contra 1 pela direita a partir de lançamentos do Rudiger. E o outro aspecto, claro, que chama atenção foi a escolha do Tuchel de deixar o Lukaku no banco. Então, a temporada do Lukaku não tem sido a esperada desde que ele chegou da Inter, até porque ele chegou como um dos grandes atacantes do futebol mundial. Em termos de desempenho, ainda não foi esse jogador. Já fez gols importantes, é verdade, mas até o discurso foi de cansaço. Agora, a gente viu um Chelsea muito mais próximo do Chelsea da temporada passada, do Chelsea campeão da Champions, e com o Havertz fazendo bem esse papel de 9, né? Sendo um jogador que deu opção, saindo da referência, circulando no ataque, e funcionou essa tentativa de mobilidade, até para o próprio Pulisic ter bons momentos dentro do jogo, dentro da característica dele de giro e arrancada, né, de movimentação dessa forma. Então esse ataque móvel do Chelsea, acho que foi uma outra
opção do Tuchel para esse jogo. Não estou querendo dizer, acho que nem dá para a gente concluir, o Lukaku perdeu espaço. Não, são situações, características e opções que ele tem dentro do elenco. Antes parecia muito nítido que um 9 como o Lukaku era a peça que faltava no quebra-cabeça de um Chelsea já campeão europeu. Esse encaixe não foi tão simples quanto a gente esperava. O Lukaku não rendeu no Chelsea ainda o que ele rendia na Inter. Então, também é uma opção válida dar esse passo atrás e recorrer ao ataque mais móvel sem um 9 com o perfil do Lukaku, por exemplo, para determinados cenários. Diante do Lille isso funcionou, o Chelsea foi superior, teve períodos de qualidade de jogo. Acho que no primeiro tempo o início de jogo do Chelsea foi muito bom, no sentido de superar a tentativa de pressão do Lille, que tentou ser um pouco mais agressivo sem a bola. E aí é uma característica já conhecida, né? O Chelsea supera pressões com alguma facilidade, com muita qualidade nessa saída de bola. Aliás, de novo, Kovacic ao lado do Jorginho, depois ele sai machucado, entra o Loftus-Cheek no segundo tempo, até para jogar numa faixa mais recuada do campo do que de costume. O Loftus-Cheek tende a ser um jogador de projeção, pelo drible que tem, pela força na chegada à frente. Dessa vez ficou mais fixo até na variação do segundo tempo, já preenchendo um pouco mais o meio, com o Saúl e Kanté à frente do Loftus-Cheek, ou seja, abrindo mão de um dos três de frente para formar um trio de meio-campistas já na segunda etapa. Que é até uma segunda etapa que começa com um jogo, acho que um pouco mais franco do que precisava para o Chelsea, né? Foi um segundo tempo mais frenético nos primeiros minutos, em termos de trocação mesmo. O jogo passa a ser lá e cá, numa dinâmica legal de ver, por ser um jogo aberto. Agora, se a gente considerar que já era um Chelsea com vantagem no placar, talvez não fosse exatamente o tipo de jogo que o Chelsea esperava ou que gostaria de ter, porque passa a ser um jogo um pouco mais perigoso. Ainda que o Chelsea tenha mais qualidade individual para definir num jogo de espaços, num jogo de campo aberto. Mas isso gera um certo descontrole que não é muito característico desse Chelsea na maior parte das vezes em que a gente fala do Chelsea em mata-mata de Champions com o Tuchel no comando. De qualquer forma, acho que no todo acabou virando uma vitória muito boa do Chelsea em termos de placar, com uma atuação boa em alguns momentos, com bons períodos e para o gasto em outros. Acho que o segundo tempo até fica um segundo tempo mais arrastado, mas o que a gente viu no primeiro tempo foi, apesar de um Lille com a iniciativa de alguns jogadores individualmente, especialmente o Renato Sanches, um Chelsea dominante na forma de sair jogando, com qualidade na circulação de bola no ataque, explorando os dois lados do ataque, como gosta de fazer com o apoio dos alas, sobrecarregando o lado esquerdo da defesa do Lille nas inversões do Rudiger para gerar 2 contra 1, e perigoso nas transições puxadas pelo Kanté, porque aí o Kanté, como esse jogador, não só o que vai recuperar a bola, mas o que vai ligar a defesa ao ataque, carregando, conduzindo, arrancando, é uma arma e tanto, e o segundo gol é um belo gol exatamente dessa forma, né? Se no primeiro tempo o primeiro gol sai numa bola parada, até na sequência de bons lances de construção do Chelsea, o próprio Havertz já tinha tido uma chance de um cruzamento da direita logo nos primeiros minutos, de uma jogada muito bem construída. No segundo tempo, o segundo gol é um gol que tem exatamente esse perfil da rapidez de uma área a outra. Então o Kanté está próximo da própria área no momento da recuperação de bola, é ele quem vai carregar, conduzir, acelerar e soltar para o Pulisic definir o segundo gol já perto da área adversária. Então é um Kanté muito completo como um meio-campista que nos jogos grandes de mata-mata de Champions é um jogadoraço, sem dúvida. Não que não seja em outros cenários, né? Mas acho que ele tende a crescer nesses jogos. A gente viu um super Kanté no mata-mata da Champions passada e a gente já viu um ótimo Kanté nessa estreia das oitavas do Chelsea nessa temporada. Classificação bastante encaminhada, sem grandes surpresas. O Lille não é um adversário hoje à altura do Chelsea, embora tenha equilibrado alguns períodos do jogo, faltou ao Lille. Faltou uma capacidade de gerar maiores problemas, inclusive ofensivamente, né? Não só para se sustentar dentro do jogo, mas ofensivamente também. É isso, um abraço para todo mundo e até a próxima.